vou convidar Natércia Persegoni, Dr. João Motarelli, falei certo, gente, eu falo Moratelli, eu troco ele. Márcio Ostracan, psicanalista, vamos lá. Natércia Persegoni, ela estuda obesidade há quantos anos, Natércia? 18 anos. Quer saber de obesidade? Natércia. Ela é especialista tanto da parte nutricional, clínica, comportamental e bioquímica também. Doutor João, ele está muito envolvido hoje com a parte comportamental, com a parte de meditação, que nós não damos isso na faculdade, a gente não aprende isso na faculdade. Eu, pelo menos na minha prática clínica, o que eu percebo? O paciente obeso, ele é o mais difícil, por quê? Ele não é obeso por um motivo. É uma doença muito complexa, né? Que vai muito além do que a gente aprende na faculdade. E o Dr. Márcio Ostracan é psicanalista e vai passar para a gente um pouco do olhar dele, né? O olhar da psicanálise sobre o paciente obeso e com quem que a gente está lidando, porque, na verdade, a gente não sabe com quem a gente está lidando. E eu vou mediar esse bate-papo e a gente vai ter um espacinho para abrir para perguntas, por isso que eu estou falando, pessoal, desce. Não fica longe para o microfone chegar em vocês. Quem quiser tirar uma dúvida relacionada ao que a gente vai conversar. E não fique com vergonha de perguntar, porque esse é o momento da gente trocar ideias. Não existe uma verdade absoluta. Existem pensamentos diferentes em prol de um tratamento mais assertivo, mais inteligente e que abranja muito mais, como eu já falei para vocês, eu gosto muito dessa frase. O nutricionista hoje, ele tem que ir muito além das calorias, ok? Quem não estuda todas as outras áreas não vai ter sucesso na prática clínica. Quando você está com o paciente no consultório, não adianta dieta calculada, vai faltar o restante. Né? Vai faltar o envolvimento emocional com o seu paciente, a empatia, a parte como entender o comportamental dele, ter uma leitura eficiente desse paciente. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo. Quem quer falar primeiro? Vou convidar a Natércia. Natércia, conta para a gente todos os olhares para a obesidade. Vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Lu, obrigada pelo convite para compor essa mesa. Me sinto muito honrada, muito feliz. Como a Lu falou, obesidade, eu não diria só obesidade, mas obesidade, sobrepeso, todas as questões relacionadas a emagrecimento, eu sempre me dediquei a estudar sobre isso. Eu estava aqui assistindo algumas palestras, me identifiquei com muitas. Teve uma que eu quase chorei, inclusive. Isso no meu caso é bem raro, mas é verdade. E eu acho muito importante a gente fazer essa discussão, porque eu sou de uma época... Eu sou de uma época que, quando eu fiz graduação, né, eu ouvi da minha professora de graduação que 95% dos casos de ganho de peso, não vou nem falar só obesidade, mas sobrepeso, ganho de peso de uma maneira geral, eram falta de vergonha na cara. E era isso que se falava, né? Eu sou formada há quase 20 anos, e era isso que se falava, que para emagrecer basta fechar a boca, né, que a gente precisa ter controle sobre o que a gente come. E é muito interessante, de um tempo para cá, a gente está abrindo esse olhar, né, essa nova discussão de que, na verdade, a obesidade, eu sou da parte bioquímica, fisiologia, né, a gente estuda muito mecanismos. Hoje, mais cedo, eu dei uma palestra mostrando como que o nosso organismo ele tenta manter o nosso peso. Existe um equilíbrio que a gente chama de set point, que é o equilíbrio estacionário de peso. Isso é um conceito extremamente antigo e por muitos anos ninguém ficou falando disso. Então surgem dietas, surgem abordagens de emagrecimento e é como a palestrante anterior falou, né?
ela falou o seguinte: parece que você é fracassado quando você não consegue seguir. E eu acho muito importante a gente pensar nisso e a gente pensar nesse olhar. O meu papel aqui, eu acho que nessa mesa, é falar mais a questão bioquímica, fisiológica. A gente tem uma série de regulações, então não é simplesmente não querer comer. Até o querer comer tem toda uma questão de sistema de recompensa, de sistema dopaminérgico. A gente sabe, por exemplo, que o obeso ele tem uma menor expressão de receptores de dopamina no cérebro. Isso significa que, para ele ter prazer, ele precisa ter que comer uma quantidade muito maior de um alimento palatável para ele ter o mesmo prazer de um indivíduo magro. Então, ele vai ficar com mais vontade. Enquanto, por exemplo, uma pessoa come um brigadeiro e fica satisfeita, o obeso, para ele sentir a mesma satisfação, talvez ele tenha que comer 10 brigadeiros. Isso é muito sério. E eu acho que o nutricionista precisa aprender a modular isso, né? Isso. E aí é o que a gente estava conversando. A gente tem um grupinho, né, bate-papo. Então, quando eu falo que o nutricionista vai muito além das calorias, aí entra também essa parte da nutracêutica clínica, que você... Olha só o que a Ana Tércia falou, como é importante. Ele precisa de um volume muito maior, né, para ter uma produção ótima de dopamina. Então, como que eu, através de uma nutrição inteligente, ou seja, estudo de nutracêuticos, dos suplementos, né, da bioquímica, a gente pode modular, através do nutriente, essa liberação maior de dopamina. Então, assim, o tratamento do paciente obeso, ele vai entrar em todo o entendimento dessa fisiologia, né, Natácia? Sim. E, na verdade, eu citei dopamina, Lu, porque a gente precisa exemplificar. Mas quando a gente fala de obesidade, tem até um slide que quem faz meus cursos, assiste a minhas palestras, a maioria eu coloco, que são as inúmeras causas, e os inúmeros gatilhos e os inúmeros mantenedores da obesidade. A gente fala de dopamina porque a gente precisa se exemplificar, né? Mas tem muito mecanismo que mantém esse peso corporal elevado, né? Assim, existem muitas estratégias possíveis e nutricionais onde nós podemos... Temos médico na plateia, nutricionista. Quem é nutricionista? Nutrição em massa, uhul, vamos lá. Mas, então, a gente tem diversas estratégias dentro das várias áreas que a gente estuda, onde a gente pode modular esse paciente, entendendo cada demanda. Aí a gente começa desde o intestino, desde a parte alimentar. Você pode, por exemplo, trabalhar a saciedade através dos alimentos. Qual hormônio eu quero estimular agora de manhã? Qual neurotransmissor eu quero estimular às 6 da tarde? A gente pode fazer isso com alimento. E a gente pode fazer isso também com nutracêuticos, com a parte de prescrição, com fitoterápicos, que são fantásticos. Então, assim, hoje as nossas possibilidades são muito grandes. Eu vou sempre falar aqui da minha parte clínica, né? E eles vão colocar esse... assim, eu quero me colocar como vocês. Qual a dificuldade que a gente tem com o paciente obeso? Né? Qual é a maior dificuldade que a gente tem? Eu quero que eles me respondam isso junto, porque realmente é um grande desafio. E aí, vamos lá, Marcela, você continua, vamos lá. E aí, é até importante a gente citar que cada paciente que precisa de emagrecer é um. Então, eu vejo muita gente dizendo assim, o que emagrece? Bom, depende. O seu problema é saciedade? O seu problema é dificuldade de fazer termogênese? Você tem menos mitocôndria? Eu preciso estimular a biogênese mitocondrial? O seu problema é uma desregulação hormonal? E aí, quando eu falo de hormônio, eu estou falando de um monte de coisa, porque eu falo de hormônio tiroidiano, eu falo de insulina, eu falo de cortisol, eu falo de glucagon, eu falo de hormônios sacietógenos. Então, você tem PYY, você tem GLP-1, leptina, GH-relina, colecistoquinina. Quer dizer... E outra, esse paciente engorda, né? Como a Gabi falou aqui muito bem, ele come porque ele tem fome emocional, aí eu preciso pensar num tratamento por uma outra via. Então, assim, cada indivíduo engorda por um motivo. E cada processo de emagrecimento, eu preciso considerar uma via diferente. Por isso que não existe o que mais emagrece. E é o que as pessoas perguntam, né? O que é melhor para emagrecer? Depende. Cada caso é um caso. E eu acho que a beleza do tratamento nutricional é essa. É você entender, identificar qual é o problema daquele indivíduo.
E aí a via que você vai usar para promover o emagrecimento, você pode ter 10 pacientes diferentes, são 10 abordagens diferentes. Porque cada um engorda por um motivo diferente. E às vezes muitos deles atrelados. Né? Então, eu acho que essa é a beleza de uma boa anamnese, de você entender o paciente. Eu gosto muito da abordagem comportamental, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente tem que pensar, sim, no fisiológico, sim, na modulação. Né? O psiquiatra que falou agora antes da gente, ele falou que muitas vezes precisa de medicamento e precisa mesmo. Tá? Eu acho que são diferentes abordagens. E aí, cada pessoa vai precisar de uma coisa diferente. E a parte terapêutica também, vamos Sim, lá, João. muito importante. Conta um pouquinho do seu olhar para a obesidade. Eu acho que, bom, primeiro, obrigado, né, por fazer parte dessa... Tá baixo, tá alto, eu troco aqui. Aqui vocês me escutam, então, muito obrigado por estar aqui, né, pelo convite da Lu, de compor essa belíssima mesa. Adorei essa questão da gente trabalhar esse mesmo tema de vários focos, porque eu acho que falta isso na nutrição. Aí, já puxando o gancho para falar sobre isso, eu acho que o nutricionista hoje tem, eu vejo muito preconceito quando a gente às vezes vai falar de comportamento, fala, não, isso é área do psicólogo, isso é área de não sei quem. O que a gente precisa entender, enquanto nutricionista, é que a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, mas também de uma forma transdisciplinar. O nutricionista não é só profissional da saúde, ele é também profissional das ciências humanas. E é exatamente que faz isso o profissional nutricionista atuar de uma área transdisciplinar. Não tem como você falar com o seu paciente de comida, de alimentação, sem que isso envolva o contexto social, sem que isso envolva o contexto afetivo. Aí o teu paciente vai chegar lá para você e falar dessas coisas, você fala assim, não, isso não é comigo, isso é psicólogo. Pô, o seu paciente ele vai dar meia volta e não vai voltar mais contigo. Então, a gente não tem que ter, como profissional da área da saúde, em especial agora eu falo como nutricionista, ter medo, né? É claro que existe um comitê de ética, que existem nossas limitações e que a gente tem que respeitá-las. Mas, por um outro lado, a gente também tem que entender que a gente atua de uma forma transdisciplinar e que a gente pode atuar de uma forma transdisciplinar, porque a gente está falando de um ser humano ali na sua frente, né? Então, eu queria começar falando disso justamente para quebrar um pouco dessa barreira de que a gente está fazendo parte de psicólogo ou de outras áreas. Não, a gente está falando de uma área em comum entre todas as ciências, que é a área transdisciplinar. E aí a Lu estava comentando, né, e a Tess também comentou aqui bastante sobre a fisiologia, e o comportamento alimentar ele é extremamente enraizado na fisiologia, em especial na neurobiologia, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de mindfulness e a gente fala de sistema de recompensa, né, os trabalhos mostram com muita clareza hoje, em especial o mindfulness estuda com muitos estudos de ressonância magnética funcional, que mostra a imagem, o funcionamento em tempo real do cérebro, em estímulos, né, em relação ao alimento. Então, de fato, na obesidade, a gente tem essa problemática da redução dos receptores de dopamina, que ainda a gente tem uma dúvida, né, os estudos não são claros em dizer se o indivíduo ele fica assim por conta da obesidade ou por conta da restrição. Né? Então, o ovo ou a galinha, eu acho que isso ainda não é claro na literatura. E por que eu trouxe isso à tona? Porque grande parte do mecanismo fisiológico que a gente vê de um indivíduo que come, né, 10 brigadeiros e tal, vem de uma forma do seu cérebro se adaptar a sempre comer, porque o seu cérebro foi programado para isso. E aí, por que eu estou falando de cérebro? Porque eu quis falar disso, né? Porque exatamente por conta desses mecanismos que quando a gente faz a prática da atenção plena, quando a gente trabalha com Mindful Eating, com Mindfulness, a gente consegue estimular as regiões do cérebro responsáveis pelo controle alimentar, mas não um controle, como o Igor comentou, o Igor comentou, né? Não é um controle disfuncional,
né, quando a gente fala de controle, é o controle executivo. Vou para a direita ou para a esquerda, como brócolis, como alface. Então, a gente estimulando essa região do cérebro, a gente consegue trazer para o indivíduo a sensação de que, olha, eu consigo lidar com esse brigadeiro, né? Eu consigo lidar com essas comidas que estão aqui. Eu consigo ter o que a gente chama de eficácia, a sensação de que eu sou capaz de lidar com essas questões. Então, esse estímulo que a gente faz, que chama autoeficácia, ele vem de eu estimular essa região do cérebro que chama o córtex pré-frontal e reduzindo essa área em especial que é a amígdala, uma área muito responsiva, muito emocional, muito primitiva do ser humano, né? Então, basicamente, né, quando a gente faz isso, uma prática de atenção plena, a gente está diminuindo o estresse, diminuindo o cortisol, a gente está modulando também o sistema dopaminérgico. Então, uma coisa não se desvencilha da outra, né? E assim como fome e saciedade, que é muito utilizado dentro do contexto do comportamento alimentar, os estudos já começam a mostrar que quando a gente come por fome, a gente tem uma resposta fisiológica. Quando a gente não come por fome, a gente tem outra resposta fisiológica. Quando a gente come estressado, a gente tem uma resposta fisiológica, né? Então, eu achei legal esse comentário da Ana Tércia de que a gente não pode focar só numa área. A gente não pode achar que a gente vai trabalhar só numa coisa e eu vou focar nisso porque eu tenho dificuldade de lidar com isso, então eu vou para essa área, né, que a gente vê muito. Eu não consigo entender essas coisas aí, eu vou trabalhar com isso aqui que é mais fácil. Não. Se você quer ser nutricionista, você quer ser profissional da área da saúde, meu amigo, você tem que entender de ser humano. E aí você vai ter que entender da bioquímica até o comportamento, né? Então, acho que aí, trazendo esse paralelo, né? O gancho do comportamento e extrapolando para a psicanálise, eu vou chamar o Márcio Strachan para falar para vocês quem é, né? Qual o olhar da psicanálise para o paciente obeso. Porque ele falou assim, cada vez que eu como eu tenho uma reação fisiológica. Mas cada vez que ele come compulsivamente ou fora do horário, a gente vai ter também uma resposta emocional, não, Márcio? Vamos lá, fala para a gente aí. A visão da psicanálise é diferente de tudo que a gente já escuta, né? É um outro ponto, e eu acho muito bacana a gente entender o que eles pensam, para que a gente possa, na hora que a gente receber esse paciente, entender um pouco mais esse paciente e fazer até a indicação correta. Com qual profissional eu vou fazer um trabalho multidisciplinar? Para o sucesso desse paciente, para a melhora dele, visando saúde, né? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Luciana pelo convite. Foi há 4 meses atrás, né, Luciana? 4 meses. E diariamente eu cheguei até a escrever para trazer para vocês, mas o psicanalista ou a psicanálise, nós andamos distante do que os colegas aqui estão falando, mas distante não no sentido contrário, distante porque quando uma pessoa, o obeso, né, vamos colocar, ele procura um psicanalista, o psicanalista ele não vai olhar para o obeso, ele vai olhar para uma pessoa. Essa pessoa, ele pode chegar no consultório do analista e não falar da obesidade. A obesidade para ele pode não ter nenhuma importância. Então, o analista, ele não tem muita preocupação com o corpo da pessoa. Mas a contribuição mais importante, teórica, e que eu acho que os nutricionistas podem, é o trabalho que é feito, iniciado pela doutora Esther Bick, que é um trabalho de observação mãe-bebê, eu estava até conversando ali fora com uma moça, ela está grávida, não sei se eu posso falar, está grávida de 4 meses, e aí a gente estava conversando, e ela falou de trabalhos de pesquisa de nutrição, que a nutricionista observa
acompanha a mãe, né, no pós-operatório. Então, e essa Esther Bick, ela faz um trabalho de observação desde o início, quando o bebê começa a ser amamentado. E é ali que começa, né, a história de todos nós, de todas as pessoas, na sua relação com o alimento, né? Nutrir é alimentar. O Freud, eu fiz aqui, eu peguei vários, eu peguei a palavra fome e fui ver onde é que o Freud ele fala em vários textos, né? Ele cita a palavra fome, né, como algo instintivo, né, algo que é uma questão de sobrevivência. O bebê, quando nasce, ele tem que respirar, né, porque quando ele nasce, ele tem que, né, colocar oxigênio para dentro, é um estouro, né, orgânico, e depois ele tem que comer, senão ele morre. E aí, quando ele começa a comer, todo o processo psíquico dele ainda não está pronto, né? Mas ele é iniciado na relação com a mãe. Quando eu falo mãe, pode ser mãe substituta, é quem está amamentando. Meus pais dizem que eu fui um bebê faminto, né? E diziam que eu tinha que mamar e ainda tinha que depois tomar a mamadeira. Eu nasci com 4,5 kg. A pergunta é que hoje eu pensei nisso. Eu pensei, mas será que eu tinha fome mesmo? Será que era fome? Ou meus pais estavam preocupados de não estarem me alimentando adequadamente? Vocês estão vendo o que um psicanalista faz? Ele faz isso. O psicanalista ele começa a pensar, né, no porquê. Então, quando um paciente procura um nutricionista, o nutricionista ele não está diante de uma pessoa que quer emagrecer. Objetivamente, sim, a pessoa pode chegar lá, né, o doutor João, na terça, né, não, eu quero emagrecer. Eu tenho minhas dúvidas se essa pessoa quer emagrecer ou se ela foi levada, né, a emagrecer por alguma questão externa, por alguma obrigação, ou do mundo externo, quer dizer, da ditadura da estética, que o psiquiatra falou anteriormente, né, dessa ditadura da estética, que não é de agora. A ditadura da estética ela começou na década de 80, né, e aí começou os casos de anorexia das modelos, aí foi aí que estourou, né, o grande problema da anorexia, talvez vocês, né, foi na década de 80, que as meninas tomavam remédio para perder o apetite. Depois. Não, tudo bem, isso aí. O nutricionista. Então, quando o paciente vai procurar o nutricionista, se o nutricionista não tiver algum conhecimento sobre as questões que o João falou, ele provavelmente, eu vou usar a palavra, ele vai incorrer em alguns equívocos, né? E o paciente, ele provavelmente não vai voltar. Ou vai tentar, vai ficar frustrado, aí vai acontecer tudo aquilo que o anterior falou, a frustração, vai sofrer, sou obrigado. Então é importante o nutricionista saber com quem ele está lidando, quer dizer, ter uma noção da história do desenvolvimento alimentar, enfim, como é que foi a história dessa pessoa ao longo desde a sua infância, né? Se foi amamentado, se não foi, sendo que o fato de não ter sido amamentado, só para se tem aqui mamães, isso não é gerador de nenhum tipo de problema. Isso, ainda mais hoje em dia, que as mulheres são obrigadas, né, quase que, né, a amamentar 3 meses, 4 meses, e tem que trabalhar, pô, não tem como, né, elas têm que fazer os 3 turnos obrigatórios. Então é importante para o nutricionista ele saber que, por exemplo, o nutricionista
chega... vou pegar um exemplo que o psiquiatra falou, a obrigação de emagrecer. Se essa pessoa for uma pessoa que tiver o superego é um conceito, vou falar rápido, o superego é a lei, né? É quando a criança começa a estabelecer as regras na infância, né? Aí quando o desenvolvimento do superego, todo mundo que já deve ter ouvido falar sobre id, ego e superego, né? Então eu vou dar só esse en passant então é lei. Então o superego, lei. Se essa pessoa tem uma lei na cabeça dela muito rigorosa, né, ela vai tomar o que o nutricionista está falando como uma ordem. E aí é o caos, né? E aí isso aí provavelmente vai gerar uma série de problemas. Então, essa é uma das questões que eu vejo, que eu escuto, né? As amigas, os amigos, a Luciana, falar sobre a relação com condição. Lá na clínica eu trabalho, eu sempre tive nutricionista, desde o início, a doutora Luciana já foi uma das primeiras, uma clínica de repouso. Mas a psicanálise em si, o que eu gostaria que ficasse assim bem, a psicanálise ela não faz uma interferência em absolutamente nada do que os colegas estão falando, que obviamente faz parte do tratamento, né? Então, em psicanálise se discute muito se é tratamento, se não é tratamento, mas a psicanálise em si, ela não dialoga com questões químicas, ela vai escutar o paciente e, através dessa escuta, o analista vai mostrando para essa pessoa por que ela engordou, por que ela está querendo emagrecer, por que você tem que emagrecer. Eu conheço pessoas que são gordas, né, que estão acima do peso, são felizes, e muito felizes, né? São pessoas que, inclusive, é casada e anda, passeia por aí. Então, são motivo de atração, né? São pessoas que não estão preocupadas com a sua estética, porque geralmente elas são amadas, né? E quando você é amada ou amado, essa questão estética ela deixa de ser o ponto, né, importante da sua vida. Tá bom? Então, tá excelente. Eu acho que fecha um pouquinho o nosso raciocínio, que o paciente obeso, ele não engordou porque ele é sem vergonha, ele come. Né? Tem uma genética aí, tem a emoção, tem a compensação, tem hábitos enraizados, a gente tem o intestino, a parte hormonal, a bioquímica, a parte neuroendócrina, né, a capacidade dele de ter saciedade. Então, além disso tudo que eu estou falando, a gente tem um comportamental e todo um mapa hormonal bioquímico complexo, né? Resumindo, para você tratar o paciente obeso, não basta ser nutricionista clássico, saiu da faculdade. A gente tem que complementar a nossa formação para a gente ter sucesso. Senão, você não terá sucesso com... Eu estou falando de obeso, o paciente obeso mesmo, aquele que passa, engorda, emagrece, engorda. Por que ele engorda, emagrece, engorda, emagrece? A gente entende um pouco mais. Por que ele engorda, emagrece, engorda? Ele não consegue, porque vem lá da primeira infância, vem do peito. E como ele falou, não é porque foi amamentado ou não foi amamentado. Eu acho que tem relação também como a família vê a alimentação daquele bebê. Aí aquelas mães, avós, que sempre acham que está com fome, está chorando, está com fome. Não necessariamente é fome, é um desconforto, é um ar. Então, cabe a nós, profissionais, também entender e orientar esse paciente sobre todos esses aspectos, desde como é a amamentação, procurar cursos que nos orientem, como é que tem que ser essa amamentação, o bebê tem que dar mamar toda hora, todo choro está relacionado à fome ou não, porque esse choro não relacionado à fome gera um sistema de compensação. Estou errada? Não, está certa. Estou certa. Então, eu posso passo falar para uma você coisa? a bola. Pode. Tem uma coisa que a gente fala muito, eu trabalho com nutrição funcional, e tem uma coisa que a gente fala muito que é o gatilho, né? Todo mundo tem um gatilho. Qual é o gatilho daquele indivíduo?
Pode ser na infância, pode ser... eu tenho um paciente que ele foi morar sozinho aos 22 anos e ele engordou 70 quilos. E ele é um paciente de cirurgia bariátrica, ele já tentou suicídio 5 vezes e não conseguiu. Importante. E ele, toda vez ele fala, eu quero começar uma dieta, ele começa, chega à noite, ele liga para o Disque Pizza, Disque Hambúrguer, Disque tudo que tem direito, mas isso para ele é um sofrimento. Ele não é o obeso feliz, ele é um obeso que está sofrendo, porque ele já não consegue andar direito, então ele fica na cadeira de rodas. É o caso mais emblemático que eu já atendi. A gente atende, né, na universidade, eu sou professora da universidade, e a gente tem um ambulatório. E é bem isso que você falou, assim, a gente tem endócrino, nutricionista, psiquiatra, educador físico, psicólogo, é todo mundo junto. Porque eu não dou conta sozinha de trabalhar com esse paciente. É claro que lá a gente tem grandes obesos, mas eu acho que isso vale até para o sobrepeso, né? Enquanto ele foi falando, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. Eu tenho uma mãe que é magra, linda, sempre foi perfeita. Agora está mais velhinha, mas continua muito bonita. Aos seus 65 anos, nunca fez uma cirurgia, nunca usou um botox, nada, e é muito bonita. E eu me lembro quando, na adolescência, eu sempre tive essa predisposição ao ganho de peso. Talvez por questões genéticas, né? A família do meu pai é mais cheinha, eu tenho várias primas que fizeram cirurgia bariátrica. E eu me lembro que na adolescência eu devia ter uns 12 anos. Você vê como é que as coisas marcam, né? Eu nunca esqueci isso. Ela me mostrou uma revista, a gente lia aquelas revistas Capricho. Quem aí é dessa época? Tinha a revista Capricho, não tinha? Vocês lembram? E aí a gente comprava, né? Porque eu queria ver o Tom Cruise na época do Top Gun. E a gente ficava esperando chegar essa revista na banca. E aí tinha o John Travolta também. Eu era fã do John Travolta, inclusive. A Anatécia é ótima, porque ela dá o detalhe, ela dá o tempo, ela dá o movimento, o que motivava é ótimo. Né? A gente fazia o álbum das fotos do Tom Cruise, gente, bafo caso. E aí, eu era de uma cidade pequena, a gente ficava esperando a revista chegar na banca, não tinha internet, eu não tinha nem telefone na minha casa. Telefone era coisa de gente que tinha muito dinheiro. E a minha família nunca teve dinheiro, então a gente não tinha telefone, eu usava o da vizinha quando precisava de alguma emergência, né? Enfim, eu me lembro minha mãe abrindo a revista Capricho, aí tinha uma foto de uma menina muito magra. Imagina uma adolescente muito magra. Aquilo não era barriga negativa, aquilo era barriga inexistente. E até hoje eu nunca mais esqueci. Ela mostrou aquela foto para mim e falou assim, um dia eu ainda vou te ver assim. A minha mãe não fez por mal. Na cabeça dela, ela estava me estimulando, porque o sonho da minha mãe é que eu fosse linda, magra, maravilhosa, uma lady, né? E aí ela falou para mim, um dia eu vou te ver assim. Imagina, uma mulher do interior que foi criada e aprendeu que mulher foi feita para casar, para ter filhos e tem que ser linda, porque quanto mais bonita, melhor partido ela vai conseguir. Não é isso? Então, minha mãe me criou assim, né? Não deu muito certo, não. Quer dizer, meu marido está ali, ele é um ótimo partido, tá, gente? Mas, não estou dizendo isso, não espalha. Não, mentira, ele é péssimo. Não dá para fazer propaganda, né? Mas, enfim, eu me lembro... Eu me casei, né? Me casei com ele, já tinha 38 anos, né? Então, quer dizer, demorou um pouco já foi segundo casamento, enfim. Mas eu me lembro que ela me mostrou essa foto e foi uma coisa que me marcou. E dali em diante eu criei transtorno. É incrível, né? Então, para mim, aquilo foi um gatilho. Assim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Acabei de pensar sobre isso agora, nesse momento. Adorei ele. Mas isso a psicanálise, né? Faz isso. A psicanálise faz isso. Não é, menina? A gente pensa. E eu me lembro disso claramente. Eu vou fazer 43 anos. Eu tinha 12, né? E eu me lembro disso claramente. Assim, ela falando, um dia eu vou te ver assim. E aquela menina, eu nunca fui daquele jeito. Porque não dá para mim, gente. Sinceridade. Não dá para mim, não. E nunca fui tão magra. Mas isso, durante muito tempo, foi um sofrimento. E eu fui vítima de diversas dietas, né? E fazia loucuras e tomei um monte de medicamento. Antes de ser nutricionista, nossa, caí na mão de um monte de médico, tomei um monte de anfetamina. E vou te dizer que eu engordei muito mais. O João quer falar? Olha, ele quer falar sobre o meu relato. Vamos lá, João. Eu valorizo muito quando existe o espaço para a gente demonstrar nossas vulnerabilidades. Eu te agradeço por você ter partilhado essa história com a gente. Por quê? Porque o nutricionista também é ser humano, né? E ele também está suscetível a qualquer coisa. Mas, né, na verdade,
eu achei interessante isso porque a Natércia coloca aqui o contexto familiar, o contexto social, né? E que exemplifica muito esse ponto de vista, né, da psicanálise que foi trazido, né, em relação a muita gente quer buscar o emagrecimento e às vezes é um gatilho externo, né? E às vezes aquela pessoa chega assim, eu quero muito, eu estou super, né, disposto, estou super motivado, e aí você pega, tá bom, então está aqui seu planejamento, está aqui seu tal, você faz isso, você faz aquilo. Então, eu acho muito valioso quando a gente consegue olhar além dessa ótica, porque todo nutricionista, né, a Dayana falou muito bem isso, né, ele é especialista em emagrecer as pessoas, né? A Dayana Garbin comentou aqui hoje que os nutricionistas são especialistas em emagrecer pessoas, né? Em emagrecer pessoas. E é interessante isso, né? Porque a gente acaba tendo um foco muito voltado sempre para emagrecer as pessoas, mas às vezes uma pergunta simples do tipo, o que te trouxe aqui, né? Qual a sua real motivação para você estar aqui? E uma coisa que eu aprendi que é muito simples da gente separar, né, o que é desejo do que é necessidade. O que é desejo está da cabeça para cima e o que é necessidade está do pescoço para baixo, né? E muitas vezes a necessidade de emagrecer está da cabeça para cima. Eu quero emagrecer, né, por conta de um contexto social, por outros. Mas e a necessidade, né? A necessidade do corpo, quando a gente vai emagrecer, ele luta, né? Então, eu gostei muito de vocês terem trazido isso justamente para que a gente possa, olha, nutrição, né? E outras áreas da saúde. O problema não é você emagrecer alguém. Emagrecer parece que se tornou algo errado e não é. A questão é, qual é a motivação por trás disso, né? Que esse paciente chegou aqui para você. Então, às vezes, alguém que te escute e fale, me conta da sua história, o que te trouxe aqui? Poderia ajudar mais do que qualquer outra coisa. Mas aí é você que tem que falar do seu, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu falo muito, né, gente? Mas é importante, assim, eu acho que o que eu estou vendo, o rumo das coisas na nutrição nos últimos anos, é que, assim, ou você acha que tudo bem ser obeso, você é desse tipo de nutricionista, tudo bem, o obeso é lindo e tal, ou você acha que tem que ter foco, força, determinação e todo mundo tem que ser esquálido. Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Objetivo, meta, foco da semana. Essa semana, vamos fazer o que essa semana? E assim, nenhuma das duas coisas está certa, porque também, deixa eu pontuar uma coisa aqui, obesidade é doença, né? Então, obesidade é doença. Então, também não vou falar que o paciente obeso está tudo bem, ele pode até estar feliz, mas ele está doente. Se ele não quiser emagrecer, é outra história, a gente vai entrar num outro campo. Mas se ele me procura e ele realmente é obeso, eu vou ajudá-lo. Só que talvez eu não vou levar esse indivíduo para o peso ideal. Até porque ele não vai conseguir chegar no peso ideal, não é a genética dele, não é a fisiologia dele. Talvez ele perca um pouco de peso e já diminui citocina inflamatória, já diminui sinalização insulínica. Então, eu acho que a gente precisa, todos esses conhecimentos, a gente tem que agrupar. Tem o lado comportamental e tem o lado biológico. Eu acho que o que não dá é para você ser 8 ou 80, dizer que o obeso tudo bem, o obeso é lindo, você pode até achar bonito, beleza é diferente de saúde, né? Mas também não dá para você dizer que todo mundo tem que ser muito magro, porque não é a genética de todo mundo. E aí virou uma ditadura, né? Quanto mais magro, melhor. E eu acho que nem uma coisa nem outra. E aí eu tenho uma pergunta agora para o Márcio, que é a seguinte, a gente escutou, vocês viram a complexidade? Claro que isso aqui é um bate-papo, não é uma aula. A gente está passando a nossa experiência, a nossa visão e da dificuldade de trabalhar um paciente que tem uma doença multifatorial, que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, claro que a gente não vai deixar de lado a nossa principal vocação, que é promover a saúde desse paciente. Agora, se ele vai ficar manequim em 42, 44, isso não tem que interessar para a gente. O que tem que interessar é diminuir
a resposta insulínica, é equilibrar o intestino dele, equilibrar todas as taxas dele, enfim, toda a parte de fígado, etc., que sempre está, muitas vezes está comprometida na obesidade. Agora, a minha pergunta é o seguinte para vocês. Como nutricionista, eu já me deparei diversas vezes com pacientes que eu fiz tudo para ele. Eu fiz o meu melhor para ele. Eu tenho formação em ortomolecular, eu tenho formação em fitoterapia, eu tenho formação em funcional, eu sou filha de psicanalista, então eu tenho já há muitos anos essa escuta um pouquinho mais na entrelinhas, que eu acho que a gente tem que ter as entrelinhas, vocês têm que criar técnicas durante a consulta para você entender aquilo que ele não falou para você. Porque muitas vezes existe uma linguagem, como a minha mãe sempre me ensinou, uma linguagem não verbal. E isso é importante a gente entender também. Mas a minha pergunta é, como nós, profissionais, podemos conseguir lidar com a nossa frustração de não conseguir com que aquele paciente tenha uma adesão ao tratamento? Eu vou falar aqui, eu tenho pacientes que eles emagrecem assim, 25 quilos. Um probleminha na família, ele some. Ele estava ótimo, ele estava bem, ele estava comendo diferente, ele estava organizando a vida dele, e eu não faço um terrorismo alimentar com meus pacientes. Esse tipo de paciente não funciona. Tem que flexibilizar total, ele tem que ter um momento da alegria dele, senão ele não faz mesmo. Então, mas aí entram as estratégias também da parte de nutracêuticos para fome noturna. Então, assim, na verdade, o nosso tratamento ele é uma grande mistura de várias técnicas baseadas em evidência, né? Mas a gente consegue ir modulando. Mas a minha pergunta é como lidar com o que eu acho que é um fracasso para mim? Porque eu penso, poxa, esse paciente sumiu. Aí quando volta 30 quilos mais pesado. E aí ele me liga assim, doutora, eu não voltei, que eu estou com vergonha, e eu quero emagrecer mais um pouco. Quer dizer, ele não volta porque ele quer estar no ponto que ele estava quando parou de vir. Então, assim, é muito complexo isso, gente. E vocês que saem da faculdade, é muito difícil lidar com isso. Eu achava que quando eu saí da faculdade, eu achava, nossa, o que eu fiz de errado? Eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada. E aí eu quero que você me dê esse tem feedback. Um psicanalista muito chamado Wilfred Bion, e os analistas, ele criou, ele tinha uma teoria, tinha um conceito prático que era sem desejo e sem memória. Eu vou tentar rapidamente falar para vocês o que significa isso para o psicanalista. Significa que o psicanalista, quando está diante de um paciente, ele tem que ele não pode ficar pensando, né, a memória ativa, ele tem que estar olhando, focado, hoje é um termo usado, né, foco, né, atento ao paciente, e ele não pode, e aí talvez isso possa contribuir para o nutricionista, ele não deseja pelo paciente. Então, quando o nutricionista quer que o paciente emagreça, então, é muito comum você ouvir falar, eu já ouvi falar, o paciente vai uma vez, aí tem a consulta de volta. Essa consulta, eu estou pensando aqui, para que essa consulta de volta? Por que o nutricionista não passa uma dieta, entrega, boa sorte, segue direitinho, tudo de bom, e deixa com o paciente, né, o peso e a responsabilidade de cumprir ou não o que está escrito ali, que o profissional avaliou, fez a avaliação. E isso vale não só para a nutrição, isso vale inclusive para o médico. Eu vou no médico, e o colesterol está alto, que eu sei que tomar esse remédio, tem que andar. Tá? Tchau. Se eu vou andar, ou se eu vou fazer um controle alimentar, é um problema meu. Correto? Né? Não tem como. Eu não tenho como ligar para o meu
clínico e fala, eu não estou conseguindo. E tem outros pacientes, ele tem a vida dele. Mas eu vou contar para vocês um episódio, aproveitando que a Ana Tessa contou o episódio da vida dela. Eu uma vez estava num jantar de família, e uma pessoa na minha família, eu perdi 15 quilos quando eu tinha de 11 para 12 anos, eu perdi 15 quilos. Perdi não, eu me tratei, né? Meu pai me levou numa endocrinologista, meu pai está ali, está sentado ali. Ele me levou numa endocrinologista, doutora Amanda, uma mulher bonita, enfim, sensacional. Só que o meu pai, ele percebeu que eu queria emagrecer. Eu estava com 15, imagina um garoto de 12 anos, com 15 quilos a mais. Vocês me imaginem hoje com 15 quilos a mais. Seria... E aí eu fiz um tratamento de 2 anos. Na época, década de 70, foi em 1975, eu lembro bem porque foi antes do meu bar mitzvah. Eu sou judeu e eu não queria chegar na festa do meu bar mitzvah gordo, né? Eu queria chegar bacana, chegar magro e tal. E aí, na época, o tratamento era qual é o nome que se dá? Anfetamina, era anfetamina, e depois a manutenção. Mas a questão que eu quero levar para vocês é que eu queria emagrecer, né? Então, a doutora Amanda, ela foi um veículo, ela foi um caminho, quer dizer, como é que se chama? Ela foi uma parceira, né, que me ajudou no meu projeto de chegar no meu bar mitzvah com menos 15 quilos. E aí, 20 anos depois, eu estou numa festa de família, isso é para vocês entenderem como é que é a cabeça, né, do gordo, né? Eu magro, né, eu já 15 quilos, né, a minha família toda, ninguém me olha, né? Aí era uma festa judaica, eu tinha jantado, aí chegou a hora da sobremesa, uma pessoa da minha família chegou e falou assim, você não vai comer sobremesa? Eu falei, não, eu hoje já... Aí ela falou assim, você tem cabeça de gordo. Quer dizer, então, essa questão da autoimagem, né, de como que você se sente, eu acredito que ela seja fundamental e eu acho que merece o estudo dos nutricionistas, porque nem sempre a pessoa ela vai buscar o nutricionista para emagrecer, ela às vezes vai buscar um nutricionista para conversar ou para talvez buscar uma mudança no hábito alimentar, né? Em relação à obesidade mórbida, né, eu até escrevi aqui nesse trabalho que eu te mostrei, mesmo um obeso mórbido, né, que chegue no analista, ele é igual um dependente químico, né, que busca um analista. O analista não tem como dizer, olha, você precisa, ele vai escutar o paciente falar e vai tentar entender, compreender por que ele chegou naquela situação. Se for uma questão patológica, aí os médicos, nutricionistas é que vão atuar. Mas o analista, ele não tem uma ingerência na vida da pessoa, né? Se o desejo não for do paciente, sem chances. Eu acho que a entrevista motivacional, né, ela foi criada por psicólogos para comportamento aditivo, justamente para lidar com pacientes que eram chamados de resistentes. Aqueles pacientes que a gente fala, esse paciente é muito resistente, esse paciente não faz nada do que eu peço, esse paciente... Então aí criou-se a entrevista motivacional. E aí por que eu resolvi falar da entrevista motivacional? Porque a entrevista motivacional ela trabalha com alguns pontos, um deles é engajamento. E aí engajamento é o quê? O quanto o paciente entende sobre o seu próprio quadro, né? E é interessante essa questão da imagem corporal, dessa ditadura para a beleza, porque muitas pessoas, se você pede às vezes para ela fazer uma mudança no contexto alimentar, né? Eu trabalho no ambulatório de lípides e cardiologia, atende pacientes do SUS. O paciente está tomando 30 remédios, está lá com pressão alterada, diabetes alterada, mas ele chega para você preocupado, né, se ele vai caber ou não na calça ali para aquele evento, para aquela coisa.
Aí você fala assim, poxa, e agora? Né? Então, o engajamento é trabalhado com o paciente quando a gente escuta o paciente e a gente ajuda o paciente a entender as suas próprias motivações. Por quê? A motivação é do paciente, né? Não do profissional. Então, aquela história de que ninguém motiva ninguém é uma verdade absoluta. Então, o nutricionista, o profissional da área da saúde, novamente, fazer a entrevista motivacional é chamado de aconselhamento, não é terapia. Pode ser terapêutico, mas não é terapia. E é um estilo de comunicação onde ajuda a gente a desenvolver um dos princípios básicos da entrevista motivacional é não querer consertar ninguém. Olhar para o paciente como se ele tivesse todos os recursos para lidar com o que ele está passando. E por que eu tenho que olhar assim para ele? Porque é ele que vai jantar no final de semana, é ele que vai ter que lidar com o chocolate, e não você. Então parece muito bonito quando a gente fala, você consegue, não se culpa, não precisa fazer assim. Né? É muito bonito a gente falar isso, até às vezes a pessoa sai animada do seu consultório. Mas isso é euforia, isso não é motivação. Motivação é uma coisa que vem de dentro, né? É só você pensar num exemplo muito simples assim. Pensar que você vai fazer faculdade porque você vai dar orgulho para os seus pais. Né? E aí a casa está caindo, você não está indo bem nas provas, mas você está lá. Por quê? O que te motiva no fundo? Seus valores. Né? Então, a gente trabalhar como profissional da saúde é também a gente resgatar os valores e princípios que estão no indivíduo. E por que eu estudei muito a entrevista motivacional e por que eu comecei a meditar? Porque eu me sentia muito frustrado na clínica. Porque eu falava para o paciente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e o paciente não voltava, queria voltar magro, ou no peso que ele parou. Passei por isso assim, e ainda continuo passando, né? 3 quilos no mês é pouco. Tem paciente que 3 quilos ele acha pouco. Aí você tem que explicar para ele, não, mas olha só, vamos lá, tem uma diferença perder peso, perder gordura. E aí vocês, profissionais, têm que também poder mostrar para ele se ele está perdendo gordura ou se ele está perdendo peso, porque é diferente. Perder peso a gente perde água, músculo, não é isso? Colágeno, etc. Então, assim, tem essa imposição. Doutora, se eu não emagrecer muito no primeiro mês, eu fico desmotivada. Eu falo, olha, eu trabalho com nutrição. Eu não trabalho com desnutrição. Então, a minha dieta, eu falo isso. A minha dieta, ela é equilibrada. E esse terrorismo também da gente não falar dieta, gente, até está começando com a Natércia. Qualquer hábito alimentar é a dieta da pessoa. Porque eu não posso falar que eu estou prescrevendo uma dieta. Ah, não, estou elaborando uma reeducação alimentar. Ok, é reeducação alimentar, mas é dieta. Se é o que a pessoa come, é dieta. Então, aonde que eu estava? Esse paciente, quer dizer, ele não faz, ele não consegue, ele chega, e tem paciente que chega para você, porque aqui eu quero comer isso, não, porque eu não posso comer. Ela leu a blogueira, já rodou todos os nutricionistas do Rio de Janeiro, porque eu comi assim. Aí eu falava assim, olha só, você está pagando a minha consulta. Você veio aqui, você ligou, você marcou, eu estou aqui com você. Então, eu estou aqui para fazer diferente. São recursos que a gente vai criando. Hoje em dia eu até faço, eu parafreio, eu cito Einstein. Se eu fizer a mesma coisa, é uma insanidade querer resultados diferentes, repetindo a mesma fórmula. Einstein já falava isso. Eu falo isso na consulta. Quando a pessoa começa, porque eu quero isso, eu não vou fazer o que você está me pedindo, eu vou fazer aquilo que eu estou vendo que vai ser importante para você. Então, o profissional, para ter essa firmeza, tem que saber muito bem o que está falando. E isso não se constrói. Hoje está mais fácil, gente. Vocês estão num momento, assim, quem está se formando, muito mais fácil. Porque um evento como esse aqui não existia quando eu me formei. Por que eu comecei a fazer evento? Porque eu não gostava dos eventos que eu ia. Eu queria o curso que eu queria fazer, eu queria o evento do jeito... O que foi?
Eu queria o evento do jeito que eu imaginava que seria ideal para mim, e aí que eu comecei a trabalhar com eventos, pela minha insatisfação do que estavam me apresentando. Mas, voltando ao assunto, a gente precisa criar várias estratégias para lidar com esse paciente e para lidar também com a nossa sensação de fracasso com esse paciente. E eu tive um cardiologista que falou assim para mim, eu liguei, doutor Leopoldo, falando de tal, papá, que ele liga assim, Luciano, estou te mandando a dona Elza, eu já sei que vem bomba. Quando liga falando, eu estou te mandando, vem surpresa. E aí eu dava retorno a ele e falou assim, Luciana, você fez o seu melhor? Eu falei, fiz. Você deu o seu melhor? O problema não é seu, o problema é dela, entendeu? E isso, naquela época, me tranquilizou. Eu era recém-formada e eu me cobrava demais o resultado do paciente. O paciente que não voltava, eu ficava arrasada. Hoje eu entendo que se ele não volta, eu sei que eu dei o meu melhor. Eu não fiz mais ou menos. Se ele não volta, o problema é dele, não é meu, né? Então, isso é importante também. Deixa eu aproveitar aqui e responder a sua pergunta. Você falou assim, o que a gente faz com aquele paciente que não deu certo, ou ele não volta? Sendo bem pragmática, eu sou bem objetiva, eu acho que a gente... Eu faço um protocolo, né, que é exatamente isso, desenvolvi um protocolo de emagrecimento pensando nisso, porque não adianta fazer apenas uma abordagem e querer que o indivíduo continue emagrecendo. Tem gente que chama isso de periodização nutricional, né, eu chamo de etapas do emagrecimento. Então, cada momento, você vai fazer uma conduta diferente. Fez, o paciente parou de emagrecer, ok, isso é platô, isso é esperado, vai durar um tempo, e o paciente tem que saber disso. Né? Saiu do platô, beleza, vai continuar emagrecendo. Fez, que bom. Não fez, que bom também. Porque cada um sabe, né? Aí tem todas as questões. A pessoa que realmente quer, não quer, é problema dele. Esse negócio do retorno, geralmente a gente faz a consulta de retorno, porque é uma forma de estimular a pessoa. Né? A pessoa tem direito a um retorno, então ela volta para tentar, né, para a gente avaliar novamente, enfim, dar um feedback. Mas eu concordo com você, não teria que ter a consulta de retorno. Necessariamente não precisaria. O paciente ele tem que fazer, a gente passou a prescrição dietética. Ele vai voltar se ele achar que deve. Ele vai voltar se ele achar que deve. A gente faz isso geralmente para estimular o paciente. Né? Então, eu acredito muito em modificação de estratégia, respondendo a sua pergunta. Então, modificação de estratégias, muita tranquilidade, e tranquilidade, inclusive, de entender que o paciente não vai gostar sempre de você, nem todo mundo agradou, né? Então, assim, nem Cristo agradou todo mundo, aliás, né? Então, o paciente pode não se identificar com você. Existe uma coisa que se chama transferência com o profissional. Ele pode não ter transferência, não é a sua abordagem, ele não se sentiu confortável, vai procurar outro profissional. Isso não significa que você é ruim. Significa que, na verdade, a gente não agrada a todo mundo, né? Então, é isso, né? Paz no coração e vamos ser felizes tranquilamente, né? Porque a necessidade do retorno é sua, não é do paciente. Então, quando o nutricionista, quando você se liberta disso que você está falando, e isso vale muito, isso foi discutido em debates, congressos de psicanálise no mundo inteiro, na IPA, quer dizer, essa questão do analista que desejava pelo paciente. Isso tem estudos sobre isso. Eu acho que os nutricionistas poderiam buscar esses conceitos, que vai ajudar vocês muito a não ficar com essa como você vai ligar? É que nem por exemplo, vamos pegar um caso mais grave. O psiquiatra que esteve aqui deve ter muita experiência com pacientes suicidas. Às vezes, eu tive pacientes que, infelizmente, fizeram tentativas, mas você não pode ficar 24 horas pensando se o sujeito vai... Você se preocupa, é um paciente grave, mas o que você pode fazer? Você não pode, você pode internar, você pode, né, no caso extremo. Mas eu acho que a questão da necessidade, ela tem que ser do paciente. A bola tem que estar com o paciente, não com vocês. Quando a gente fala da meditação, eu acho que nos últimos anos eu sofri um pouquinho mais com isso quando eu tentava abordar o paciente com meditação. E o que eu percebia?
que assim como qualquer outra coisa que é benéfica para o paciente, nem sempre ele está aberto a isso, né? Então, acho que uma coisa que responde a sua pergunta é em que momento que esse indivíduo está? Porque todo ser humano tem um potencial de mudança. Nós, inclusive, temos. Todo mundo tem, né? E em que momento ele está? Então, por exemplo, vou usar novamente o exemplo da entrevista motivacional, do que a gente chama de Darne. Às vezes, esse indivíduo está mostrando um desejo, eu quero. Mas a mudança vem quando se torna uma necessidade, né? Quando ele realmente percebe que ele vai abaixar, às vezes, isso é só um exemplo, não é todo indivíduo que vai acontecer isso, mas só para exemplificar quando se torna uma necessidade. Eu vou amarrar o meu calçado, não consigo. Não é mais um desejo, é uma necessidade. Eu não consigo caminhar, eu não consigo comprar roupas. Então, às vezes, esse indivíduo está muitas vezes na área do desejo. Eu quero, eu gostaria, eu estou pensando em fazer. E o que essas falas mostram? Que ele está pensando a respeito, mas não necessariamente que ele está pronto para a mudança. Mas mesmo que uma pessoa fale, eu quero, a gente tem que perguntar, como você vai fazer isso? Porque o indivíduo precisa de habilidades para fazer. Então, aí que entra. Bom, como você faria isso? Eu faria assim, assim, assado. Você já tentou isso? Não. Então, posso te dar essa sugestão? E assim, você vai direcionando o indivíduo com a sua própria motivação. Ao invés de o tempo todo estar falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, estilo de comunicação, eu acho que nesse caso, seria interessante para você, às vezes, lidar com esse indivíduo, entender aquele processo que ele está e manuseá-lo. Né? Que eu acho que não é nenhuma questão da meditação, é mais um estilo de comunicação. Meditação ajuda. Então, pessoal, vamos bater palmas aqui para os nossos convidados. Foi gostoso, eu gostei, foi bom, trocamos uma ideia, né? Fora daquele padrão aula bioquímica, trabalho científico, né? Tentamos passar um pouquinho da nossa experiência, espero que vocês aproveitem, espero que sirva para vocês não é decorar o que foi dito, mas talvez quando vocês se depararem com uma situação semelhante, lembrei daquele bate-papo super diferente, que foi diferente que eu sei. Eu estou muito feliz com vocês aqui, gente. Obrigado por tudo.